Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Meus irmãos, o cristianismo ele tem suas peculiaridades. Já não basta ser a única religião verdadeira. Hoje em dia, soa até meio que arrogante falar isso, né? Meio que uma arrogância falar que é a única religião verdadeira, dentre muitas outras. Perguntaram uma certa vez para o Adalto Lourenço como ele explicaria o fato do cristianismo ser a única religião verdadeira. Ele explica falando que alguém, quando faz uma obra de arte, deixa a sua assinatura na obra. Ele explica que Deus deixou a sua assinatura na criação, em formatos de 3. Por exemplo, no tempo temos o passado, o presente e o futuro, 3. O espaço tem a altura, largura e profundidade, 3 também. Nos átomos tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. O estado da matéria temos o sólido, o líquido e o gasoso, 3. Nas células, DNA, RNA e proteínas. Na música, temos a melodia, a harmonia e o ritmo, 3 também. E ele brinca falando que para você sentar no banquinho, é preciso pelo menos no mínimo 3 pernas para você sentar no banquinho, né? Ou seja, qual é a única religião que apresenta um Deus em forma de 3 pessoas distintas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o cristianismo, a religião cristã. Então ele explica que a religião cristã é verdadeira e única nesse sentido. Deus deixou a sua assinatura na criação e o cristianismo mostra como que é esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra peculiaridade do cristianismo é que o cristianismo é uma religião cheia de paradoxos, né? E o tema da mensagem que hoje eu vou falar é cristianismo, uma religião paradoxal. Aqui nessa mensagem de Jesus, no verso 1 diz: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é porventura maior no reino dos céus? Na passagem paralela de Marcos, no capítulo 9, fala que eles estavam discutindo, debatendo entre si qual deles era o maior dentre eles, qual deles era o mais importante. Eles discutiam isso pelo caminho. Talvez pelo fato de Jesus ter escolhido 12 apóstolos, 12 pessoas para estar junto com ele, e desses 12 apóstolos ele tinha, por assim dizer, mais afinidade com 3, que era Pedro, Tiago e João. No capítulo anterior, do 18 ao 17, temos a transfiguração, e Jesus chama Pedro, Tiago e João, né? E desses 3, Jesus amava mais o apóstolo João, né? O amor no sentido de ele tinha mais afinidade com o apóstolo João.
Ou seja, por exemplo, é a mesma coisa que na igreja, né? Eu acredito que não tem como você ter comunhão igual com todos. Vai ter sempre alguém que você vai ser mais chegado, vai ter sempre alguém que você vai ficar conversando mais, embora você tenha comunhão, tem que ter comunhão com todos, mas não tem como, igual modo, comunhão com todos. Vai ter um grupo que você vai ter mais afinidade, né? Que infelizmente de certa forma, é conhecido como uma panelinha, né? Mas no caso, até mesmo entre os apóstolos de Jesus tinha isso. Jesus tinha os seus com quem tinha mais afinidade. E de certa forma isso poderia, e com certeza começou a gerar orgulho nos discípulos. Começou a gerar orgulho, né? Eu sou mais chegado do Mestre, eu sou mais chegado do Filho de Deus. Começou a gerar orgulho entre eles, né? Ou seja, identificando o problema, logo de cara percebemos que o problema dessa situação era o orgulho. Estavam orgulhosos, arrogantes, prepotentes. E diante dessa situação, né, o que Deus pensa do orgulho? 1 Samuel 2,3, né? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Em Tiago, capítulo 4, verso 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus resiste aos soberbos, né? De certa forma era até meio que contraditório alguém ser apóstolo de Cristo, que ia ser enviado por Cristo para pregar ao mundo todo, para tocar em leprosos, para curar pessoas, para pregar o evangelho. Era de certa forma até contraditório esses apóstolos, esses discípulos serem orgulhosos. Diante dessa situação do orgulho, Jesus vai dar a resposta para eles, né, de como eles deveriam de fato se comportarem. E o primeiro ponto que ele fala, está no verso 2, verso 3, que eles deveriam ser como crianças. Verso 2, verso 3 diz: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Criança naquele tempo não tinha tanto reconhecimento como um adulto tinha. No caso, eles não eram contados na genealogia, eram excluídos, eles estavam num patamar bem inferior, bem abaixo. Eles, assim como os órfãos também, as mulheres, as viúvas, no caso, eles eram improdutivos, eram desprezíveis mesmo, esquecidos. A gente vê em Mateus, no capítulo 14, verso 21, a primeira multiplicação dos pães, que lá está escrito que comeram 5.000 homens, aí fala, além de mulheres e crianças, né? Os homens contaram, 5.000, além de mulheres e crianças, então não eram contados, eram excluídos. A segunda multiplicação dos pães, no capítulo 15, verso 38, a mesma coisa, comeram 4.000 homens, os homens foram contados, 4.000, além de mulheres e crianças. Então, criança, naquele tempo, não era tão valorizada. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior? Quem é o grande? Quem é o primeiro lá no reino dos céus? Como resposta, Jesus toma o desprezível, Jesus toma o excluído, Jesus toma o inferior, Jesus toma o esquecido, Jesus toma uma criança, ao contrário do que eles estavam querendo ser grandes. Jesus toma o excluído, dá exemplo do excluído, Jesus toma o esquecido. Ou seja, Jesus, através desse paradoxo, começa a explicar a eles, né? Vocês querem ser o primeiro lá no reino dos céus? Vocês vão ter que ser o último aqui na terra. Vocês querem ser o maior lá no reino dos céus? Vocês vão ter que ser o menor aqui na terra. Vocês querem ser grandes lá no reino dos céus? Vocês têm que ser pequeno aqui na terra. Jesus começa a apresentar esses paradoxos para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ou seja, quem quer ser o primeiro lá, vai ter que ser o último aqui. Quem quiser ser grande lá, vai ter que ser pequeno aqui. E Jesus continua no versos 3 ao 5. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal qual esta, em meu nome, a mim me recebe. O engraçado é que eles queriam ser maiores no reino dos céus, queriam ser grandes, queriam ser o primeiro no reino dos céus. Só que Jesus falou, se vocês não se converterem e não forem iguais a essa criança, vocês nem vão entrar. Vocês nem vão entrar lá. Quanto mais ser maior, quanto mais ser grande, quanto mais ser o primeiro. Se não vos converterdes, vocês nem vão entrar. Quanto mais ser o maior. Conversão, meus irmãos, no caso, é um dever de casa. E tal qual uma criança faz o seu dever de casa, e a criança necessita da ajuda dos pais, assim somos nós também. Precisamos da ajuda de Deus. Temos que ser dependentes de Deus. Os adultos caminham para a independência. Quanto menos dependente dos outros, quanto mais independente, quanto menos dependente de alguém, mais felizes são os homens. Quanto menos dependente de alguma pessoa, quanto mais independência, mais feliz o homem quer ser. Ou seja, quanto mais adultos, quanto mais sábios, quanto mais inteligentes é que se tornarão, na maioria das vezes, pessoas soberbas, arrogantes, orgulhosas, mais distantes do Senhor e mais firmados nas suas próprias forças. No caso de uma criança, já não é assim. A criança depende do adulto para praticamente tudo, para tomar banho, para se limpar, até para vir à igreja. A criança precisou de alguém, a criança é dependente de alguém, a criança é dependente do adulto. Assim, Jesus também está querendo dizer, não dependa da sua própria força, vocês vão ter que depender de Deus, da força de Deus, da ajuda de Deus. Não queira ser independente, queira ser dependente de Deus. E essa independência, vontade de não querer depender das pessoas, é nato do ser humano. Eu vejo isso no meu filho. Quando eu vou ajudar ele a escovar os dentes, ele já fala, não, eu consigo fazer sozinho, e dando risada, feliz, porque consegue fazer algo sozinho. É assim desde o Éden. O que a serpente falou para Eva? Se você comer do fruto, não morrerás, mas sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Talvez Eva deve ter pensado, então quer dizer que eu não vou poder mais depender de Deus para saber o que é bom, o que é mal? Eu mesmo vou poder saber sozinha o que é bom, o que é mal? Desde o Éden, o ser humano é assim, buscando independência de Deus. E quanto mais independência de Deus, mais para o caos o ser humano caminha. O que Jesus quis dizer, na verdade, é que tem como sim ser o maior no reino dos céus. Tem como. Mas não é pelo caminho do orgulho, não é pelo caminho da arrogância, não é pelo caminho da prepotência, do nariz empinado, mas sim é pelo caminho da abnegação, da dependência de Deus. É quando você se esvazia do seu eu e passa a querer ser cheio do Espírito Santo. Quando você diminui, que nem João Batista disse, convém que eu diminua e que ele cresça. Quando o seu eu sai de cena e entra o Espírito Santo cheio na sua vida. O cristianismo é cheio desses paradoxos. Nós olhamos as coisas de um jeito. Nós temos uma cosmovisão, olhamos o mundo ao nosso redor de um jeito, de uma maneira. Mas Deus tem o seu modo de pensar. E os planos dele não é igual ao nosso. Totalmente diferente. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele sabe de tudo, ele não é pego de surpresa. Nós que complicamos as coisas, nós que queremos fazer do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Nós que infelizmente queremos independência de Deus. Nós temos nosso modo de pensar. Por exemplo, que nem Marcos 12:41, a oferta da viúva pobre. A quem olha aquela cena pensa que ela deu menos do que os outros que deram mais. Só que Jesus fala não. Aqueles deram mais, deram do que sobraram. Ela deu da sua pobreza. Quem contribuiu mais de coração foi ela.
Ela que deu mais. O reino dos céus é comparado em Mateus 13 como uma mostarda, um grão de mostarda, que é menor das sementes, mas se torna uma árvore bem grande. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Marcos capítulo 8. Ou seja, quem perder, mais paradoxo, quem perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perdê-la por amor de mim, vai salvá-la. Mateus capítulo 23. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O cristianismo é cheio desses paradoxos. Cristo é nosso exemplo de humildade. Cristo é nosso exemplo em tudo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 diz assim. Filipenses 2, 5 a 11. Tende de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pois que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente no cristianismo, para apresentar um Deus, Criador de todas as coisas, que pelo poder da sua palavra criou tudo, se humilhou, se encarnou, desceu aqui na terra. Você consegue imaginar um Deus Todo-Poderoso chorando que nem uma criança nos braços de Maria? O Deus Todo-Poderoso ali, aparentemente indefeso, como um bebezinho chorando. Só o cristianismo para nos dar um exemplo disso. Um Deus que criou todas as coisas e sentiu o que nós sentimos, se encarnou, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se encarnou, veio aqui à terra, desceu até nós. O Emmanuel, Deus conosco. Esse foi o primeiro ponto, que os discípulos deveriam se comportar, ser como crianças. E o segundo ponto, no caso, é para você ser o maior no reino dos céus, para você ser grande lá, você tem que fugir dos escândalos e das tentações. Primeiro ser como criança e depois fugir dos escândalos e das tentações. O maior no reino é o que não faz tropeçar um desses pequeninos, é o que foge dos escândalos, que não será, quem será o maior é o que valoriza uma vida de santidade, uma vida de santificação, assim como está escrito em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, a pessoa que quer ser maior no reino dos céus tem que valorizar uma vida santa, uma vida de santificação, fugir dos escândalos, fugir das tentações. Com a tentação não se brinca, com o pecado não devemos brincar com o pecado, não devemos ser semelhantes a Sansão. Ele resolveu brincar com o pecado, acabou tendo os olhos vazados, preso e virava um moinho no cárcere. Resolveu brincar com o pecado, se deu mal. O que Cristo quis dizer com essas palavras é que se sua mão ou seu pé, se o teu olho te faz tropeçar, você tem que arrancá-lo, não no modo literal, senão teríamos várias pessoas aqui sem um olho, caolho, né? Aleijado, manco. O governo ia ter que pagar vários benefícios aí para muito, já está pagando bastante, vai ter que pagar mais ainda. Ou seja, não é no modo literal que Jesus está falando. É que Jesus está querendo dizer para você ter uma vida santa de tal maneira
para você ter uma santificação de tal maneira que exija uma ação radical contra o pecado, contra a tentação. É uma ação radical, de tal maneira que arranca o olho, arranca a mão, arranca um pé. Melhor entrar assim, aleijado, com o olho a menos, manco, no reino dos céus, do que ter os 2 olhos, os 2 pés e as 2 mãos sendo lançados no inferno. Ou seja, fuja do pecado de tal maneira, tenha uma ação radical contra o pecado, contra a tentação. Um exemplo claro disso está com José do Egito. Você consegue imaginar um homem, um jovem, dentro de uma casa e uma mulher querendo agarrá-lo? Talvez ele naquela situação, talvez poderia até surgir mais um paradoxo lá em Romanos 7, que diz, né, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Naquela hora José sendo agarrado por aquela mulher, ali sim ele tirou um olho, ali sim ele tirou o pé, tirou a mão. Ele correu, ele teve uma ação radical contra o pecado, contra a tentação. Ele fugiu, de tal maneira que deixou as vestes com ela. E ela fez aquele processo todo, gritou, fingindo e tudo, mentiu. Ou seja, José fugiu do pecado, correu, teve uma ação radical contra o pecado. Cristo, mais uma vez, é nosso exemplo de como vencer tentações. Nós sabemos que Cristo foi levado ao deserto, foi tentado lá, e que Jesus, usando a palavra de Deus, venceu as tentações. Ele disse, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestarás culto. Jesus Cristo, usando a palavra de Deus, venceu o tentador. Ele é nosso exemplo. Também nós podemos vencer as tentações e, se preciso for, tomar ação radical de arrancar um olho, uma perna, um pé ou uma mão. E os paradoxos do cristianismo continuam, né? Se hoje nós temos vida, porque Cristo morreu. Alguém teve que morrer para hoje termos vida. Hoje somos livres do pecado, temos toda a liberdade, somos livres para sermos escravos de Cristo. Ou seja, somos livres para sermos escravos de Cristo. Consegue compreender isso? Paulo vai falar um grande paradoxo lá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, diz assim: Segundo Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, mais um paradoxo, porque quando sou fraco, porque quando eu admito que sozinho não consigo, quando eu admito que eu sou fraco, quando eu admito que sou dependente de Deus, que preciso da ajuda só de Deus, sozinho eu não consigo, é aí que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Mais um paradoxo. O cristianismo é cheio disso. Para concluir, meus irmãos, a mensagem, concluo dizendo que, uma vez que Cristo identificou o problema dos apóstolos ali naquele momento, o problema dos discípulos, que era o orgulho, Cristo mostra que para ser o primeiro lá, para ser grande lá no reino,
para ser o maior lá no reino dos céus, temos que renunciar à nossa vida aqui e agora. Temos que viver como se fôssemos os últimos, como se fôssemos os pequenos, como se fôssemos os menores. E Cristo nos ensina que para ser o maior lá no reino dos céus, também temos que odiar o pecado, fugir dos escândalos e das tentações, a ponto de ser até de uma forma bem radical mesmo, a ponto de arrancar uma mão, um pé ou um olho. Para aplicar a palavra nos nossos dias, para hoje, como cristãos, como está sendo o nosso dever de casa da conversão? Será que estamos fazendo o dever de casa corretamente? Será que estamos buscando ter uma vida santa diante de Deus? Será que estamos tentando odiar o pecado? Não somente parar de pecar, mas não querer também pecar. Será que estamos tendo isso nas nossas vidas? Como é que está a nossa conversão do nosso orgulho para os planos de Deus? Por exemplo, qual é realmente a nossa motivação quando compramos muitos livros? Consequentemente, a gente fica lendo bastante os livros, mas, de certa forma, esquecendo das Escrituras, da Palavra de Deus, que é o mais importante. Será que estamos dando mais importância para os livros, para postagens nas redes sociais, postagens reformadas? Será que estamos idolatrando uma teologia? Será que estamos idolatrando uma ideologia? Será que estamos, de certa forma, ficando orgulhosos a ponto de querer, por conta disso, ser o maior no reino dos céus e não querer se comportar como uma criança, ser o menor aqui na terra? Será que estamos querendo mostrar o quanto somos inteligentes? Será que, por conta disso, queremos ser destaques onde quer que a gente vá? Será que nos orgulhamos até da nossa humildade e também da nossa piedade? Será que é até isso estamos nos orgulhando? J. Adams, sobre essa passagem de arrancar a mão, o pé ou o olho, ele explica mais ou menos assim naquele livro Conselheiro Capaz. Ele vai dar o exemplo de uma pessoa que tem um vício em pornografia. Aí a pessoa chega nele e fala: você vai ter que então ser radical. Você vai ter que cortar, tirar fora o computador e a internet. Ah, mas eu trabalho com isso, dependo disso, eu vivo disso. Vai doer. Vai doer? Lógico que vai. Amputar o membro dói, né? Será que Cristo não sabia que ia doer? Se mandar arrancar um olho, um pé ou uma mão, será que Cristo não ia saber que ia doer? Vai doer mesmo. Mas tem que ser radical a esse ponto. Se é o computador que está fazendo você pecar, se é a internet, arranca, tira fora. J. Adams, ele dá um exemplo nisso, em seu livro Conselheiro Capaz. Se é alguém que está, vamos lá, adulterando, vai ter que cortar o número da pessoa, apagar o número da pessoa, ou mudar de horário, mudar de serviço. Vai ter que fazer uma forma radical na sua vida, para abandonar esse pecado. Isso pode ser também para várias outras coisas. Você pode, de uma forma radical também, você pode cortar certas amizades, certas influências em nossas vidas, sair de certos grupos. Tudo isso pode influenciar em nossas vidas. Douglas Wilson, ele vai trazer um aspecto bem interessante sobre essa passagem. Ele vai dizer que Cristo, sobre essa passagem de arrancar o olho, a mão e o pé, ele vai dizer que Cristo, em última instância, ele está falando para você arrancar o seu coração. Por quê? Porque o seu pecado, o nosso pecado, não vem do pé, não vem da mão, não vem do olho. Nosso pecado vem do coração. Ou seja, em última instância, Cristo está falando: arranca seu coração fora e coloque no lugar o coração de Jesus. Assim como está escrito em Mateus 15:19, que é do coração que procede os homicídios, os adultérios, as brigas, as contendas. É do coração. De certa forma, não adianta você arrancar um membro se o seu coração for o mesmo.
Você vai ter que arrancar o outro depois, mas tem que arrancar o seu coração. O pecado vem do coração. Douglas Wilson ele explica isso. Para finalizar, meus irmãos, UPA, UMP, SAF, UPH, se quisermos ser os maiores no reino dos céus, se quisermos ser os maiores, os primeiros, os grandes lá, temos que ser aqui na terra semelhantes ao UCP. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém.